Salve, salve! Seja bem-vindo ao Por Detrás da Cozinha, seu canal de entretenimento do mundo da cozinha industrial, residencial, semi-industrial, como você escolher. Se você não é inscrito, já se inscreve e assim você ajuda a gente a continuar a fazer esses vídeos. Para o bate-papo de hoje, a gente criou o tema de papo de confeitaria. Pensei em papo de doce, papo de, enfim, qualquer outro nome relacionado, mas acho que papo de confeitaria a gente consegue abranger bastante o tema. Lançamos até algumas perguntas já no Instagram, então se você tá no Instagram, já pode mandar algumas perguntas que a gente vai tentar responder. E para isso, Patrícia Bertolucci, Olá, bom dia, tudo seja muito bem? Muito bem-vinda. obrigada, obrigada pelo convite. Bertolucci é italiano? Italianíssimo, por parte do meu pai. E É. diga, os olhos azuis também já falam bastante pela o sangue europeu. Bertolucci, Patrícia Bertolucci, muito obrigado pela sua presença, sair num dia frio de férias, vim aqui bater um papo e vamos tentar falar um pouco sobre esse tema que eu acho ele bem complexo. Eu trabalho no mundo da cozinha industrial, então eu vejo que essa área de confeitaria normalmente até meio que isolada ali da cozinha, fica meio aqui reservada, enfim. Normalmente a gente começa tentando entender um pouco da trajetória do nosso convidado, e a pergunta que eu faço é: como você caiu nesse mundo de cozinha? Então vamos lá. Quando eu fui fazer faculdade, não existiam cursos de gastronomia ainda, né? Então só existiam cursos mais próximos à gastronomia, eram hotelaria. Então eu fiz um curso de hotelaria no Senac na época. E aí, dentro do curso, tem uma parte onde a gente faz a prática em São Pedro, né? Na época era no Hotel de Águas de São Pedro. E aí a gente foi para lá, eu passei pelo universo da cozinha, etc. E gostei muito, né? Não tem uma história assim, ai, minha avó cozinhava muito, eu ficava lá embaixo da mesa ouvindo as histórias. Não, nada disso, assim. A gente sempre gostou muito de comer bem na minha casa, né? Eu venho aí, tem uma parte da minha família que é espanhola, outra italiana, outra suíça. Então, assim, era uma mistureba ali que todo mundo gostava muito de comer. Então, as minhas melhores memórias de infância foram em torno de uma mesa. Né? Imagina, na Itália, na Espanha, praticamente uma religião comer, né? Então, a gente ficava ali horas em volta da mesa e tal. E eu acho que por conta disso, essa memória afetiva acabou me aproximando da cozinha. Eu fui fazer, quando eu terminei a faculdade, eu fui fazer um estágio no Sheraton na época, que era o Sheraton Mofa Regia, hoje não tem mais, é outra bandeira já, o prédio lá. E aí eu comecei na recepção, não gostava de ficar na recepção, mas eu entrei no hotel porque a minha vontade era trabalhar na cozinha. E assim que surgiu uma vaga na cozinha, me mandaram para lá. E aí eu fiquei um tempo trabalhando na cozinha, né? Eu era a intermediária entre o chefe de cozinha e o pessoal, né? Os cozinheiros. Eu fazia uma ponte ali entre eles. Era um chefe inglês que não falava quase nada de português, então a gente tinha que ter um intermediário ali. E aí eu fui gostando cada vez mais. Eu sempre tive vontade de morar fora. E aí eu cheguei num momento onde eu tinha terminado a faculdade, eu já sabia que eu gostava da parte de cozinha, e eu tinha uma amiga que estava morando na Austrália fazendo hotelaria e turismo. E aí eu pedi para ela ver na escola onde ela estava, que cursos tinham, né, de cozinha e tal. Na época eu ainda não tinha um direcionamento assim para confeitaria exatamente, eu gostava de cozinha no geral. E aí ela me mandou algumas opções de curso e eu vi que uma das opções era confeitaria e panificação. Eu falei, pô, acho que deve ser legal, vamos ver, né? E aí eu fui para a Austrália, fiquei 2 anos morando lá e fiz esse curso que é como se fosse uma especialização, né, em confeitaria e panificação. Morei em Melbourne durante esses 2 anos. Tive experiências de trabalho diferentes dentro da confeitaria, então trabalhei numa fábrica enorme, assim, é como se fosse uma distribuidora de uma Offner, vai. É uma rede com, sei lá, 12 lojas e tem uma fábrica central que ainda é artesanal, ou seja, ainda são as pessoas que fazem, né? Não é nada feito por máquinas, na época pelo menos não era. Então fiquei trabalhando nessa rede aí, acho que uns 6 meses, e depois eu fui para uma confeitaria pequenininha, onde era só eu e mais um chefe. Então eu tive uma experiência do macro, onde eu trabalhava em setores desta pequena fábrica, e depois eu fui para o micro, que era só eu e mais um chefe que tínhamos que fazer a vitrine de uma confeitaria de bairro. Então eu tive essas duas experiências muito distintas dentro da digamos, da quantidade de produção, assim, né? Então primeiro eu fazia tudo setorizado, passei por todos os setores. Então, um setor a gente só prepara os recheios, outro a gente só assa, o outro a gente só finaliza e tal.
e depois eu fui para essa parte dessa confeitaria pequenininha. E daí voltei para o Brasil, depois de 2 anos, fiquei aqui um pouco tentando entender se eu ia voltar para a Austrália, se eu ia ficar aqui, acabei ficando, e aí surgiu uma oportunidade de eu ir trabalhar no Fasano, né? Eu comecei como estagiária lá, fiquei 3 meses no estágio, tal, e a ideia era que na época a confeitaria do Fasano era uma confeitaria centralizada. A gente tinha um prédio onde a gente fazia toda a parte de confeitaria e panificação, eram 2 equipes separadas, setorizadas também. E de lá a gente distribuía para as casas, que na época acho que eram 12 ou 13 pontos de venda, né? Tinha uns restaurantes, a gente fazia toda a produção e depois distribuía, e também uma parte do buffet. E daí eu fiquei lá 3 meses, a ideia era eu conhecer como funcionava toda a linha de produção, conhecer os doces e tal, e depois eu ir trabalhar em uma das casas, né, para ficar no restaurante e tal, soltando as sobremesas. Só que ao final dos 3 meses eu falei para eles, eu não quero sair daqui, eu quero continuar, eu quero ficar aqui na produção, não quero ir fazer finalização nas casas. E aí surgiu uma vaga, eles me deixaram lá, me colocaram para fazer as sobremesas, e eu fiquei lá quase 4 anos. Aprendi muito, foi uma grande escola para mim, né? Apesar do Fasano ser uma estrutura mais ou menos engessada, no sentido de eles são muito tradicionais, eles têm sempre um cardápio mais ou menos fixo, né? A gente não era um lugar de criação, digamos assim, não era um lugar que eu podia criar um monte de coisa diferente e mandar por cardápio, né? Mas foi uma escola para mim em vários aspectos, desde aprender, assim, botar em prática, né, tudo que eu tinha aprendido na minha especialização, até conviver com a dinâmica da cozinha, né? Eu era a única mulher entre 20 homens dentro da cozinha, na operação. A gente tinha uma equipe de 10 na padaria e uma equipe de 10 na confeitaria, e daí a gente tinha os horários lá, né? Tinha o turno da manhã, o turno da tarde, o pessoal da padaria trabalha mais à noite e tal. E para mim foi muito interessante, assim, para dar uma engrossadinha no couro, né? Porque a vida da cozinha não é fácil. Para quem trabalha em cozinha, a gente sabe que é uma vida sacrificada fisicamente, é uma vida onde a gente precisa muito colaborativa, né? Então, se você não está afinado com a equipe e as pessoas resolverem te derrubar, elas te derrubam. Então, assim, eu como mulher, eu era a única mulher na época, era jovem, né? Então, assim, não tem essa de, onde fica o saco de farinha? Meu, se vira, vai procurar. E aí eu carregava saco de farinha de 25 quilos no lombo, igual qualquer outro homem, porque eu precisava me ambientar, né? Então, fiquei lá por quase 4 anos, foi uma baita experiência para mim. E aí, durante esses quase 4 anos, eu treinei muitos estagiários, né? Porque a gente recebia estagiário de várias faculdades e eu treinava muito estagiário. E uma dessas estagiárias, a Ju Couto, a gente acabou se tornando amigas. Ela foi morar em Londres fazer Cordon Bleu e a gente ficou 1 ano mais ou menos sem se ver, mas se mantendo em contato, tal. Ela terminou a Anhembi, ela terminou a faculdade, né? E foi para Londres se especializar. E eu saí do Fasano e fui dar aula na Anhembi Morumbi. Nesse meio tempo em que ela estava aí morando em Londres, eu fui convidada para dar aula na Anhembi Morumbi, de confeitaria. E aí fiquei lá 1 ano como professora convidada, e a Ju ficou 1 ano lá na Cordon Bleu. Daí, quando ela voltou, eu estava um pouco decidindo ainda o que eu ia fazer, porque eu não sabia exatamente se eu queria continuar como professora, se eu queria voltar para a linha de produção. E aí a Ju me fez um convite da gente montar uma cozinha de produção juntas. E aí fomos. Então aí nasceu a Petit Patisserie, que hoje é uma loja maravilhosa, bem-sucedida, encantadora lá em Santana. Quem não conhece, conheça, porque ela faz coisas maravilhosas. E eu tenho muito orgulho de ter feito parte desse projeto no início, né? Mas a Petit começou como uma confeitaria de encomenda, né? A gente trabalhava numa cozinha portas fechadas, a gente tinha encomenda, e daí, assim, era aquela época que você pega tudo, né? A gente fazia de bem casado a bar mitzvah, assim, tudo que vocês podem imaginar a gente fazia. É doce de casamento, é bolo de pasta americana, tudo que você pode imaginar, né? Pediu, fazemos. Então, também foi uma grande escola para mim, porque daí, além da linha de produção, a gente teve que começar a lidar com as outras coisas todas que implicam você ser um empreendedor, né? Mesmo de portas fechadas, a gente
tinha aí que, enfim, você tem que aprender a fazer suas contas, né? Tem que saber quanto te custam as coisas, quanto você pode vender, quanto custa a sua estrutura. Então aí eu comecei aí a entrar também. Não posso dizer que entrei muito na parte de gestão, porque quem fazia isso era a Ju, mas a gente tomava todas as decisões da empresa juntas, né? E aí a gente ficou nessa escola, grande escola, durante quase 4 anos. Aí eu tive minha filha, a Nina, que hoje tem 11 anos. E a Nina ia comigo no começo, eu tirei 6 meses de licença, né? Então, 1 mês antes de ter a Nina, eu saí. Durante 5 meses eu fiquei fora, e daí eu voltei, só que eu voltei com ela, né? Então, eu pegava minha mãe, pegava minha filha, com meses, e ia para a confeitaria e ficava trabalhando, entre trabalhar e dar de mamar, e, enfim, ter que dar atenção. Ficou tudo muito junto, né? Que para mim foi um grande privilégio, porque a maioria das pessoas tem que deixar o bebê de 5 meses, né, no berçário, na escolinha e tal, e eu tive o privilégio de poder levar minha mãe, que ficava com a minha filha enquanto eu trabalhava, e aí fiquei assim durante alguns meses. E aí depois de uns 6 meses eu falei, meu, não dá, porque a distância que eu percorria entre a minha casa e a confeitaria era grande, e, assim, era um deslocamento, aí que eu comecei a ver que ia ficar difícil eu conseguir conciliar as coisas, e aí eu resolvi sair da sociedade amigavelmente. Eu e a Ju, a gente é super parceira e continuou sendo. Eu acho que isso também foi uma exceção, assim, na vida do empreendedor mesmo, né, de quem é sócio, porque você conseguir desfazer uma sociedade amigavelmente não é uma coisa fácil. Então a gente não terminou por divergências dentro da empresa, né? A gente acabou se separando porque a minha vida começou a pedir outras coisas, e aí eu acabei saindo da sociedade. A Ju continuou com a Petit, tanto é que hoje tem a loja, tal, então ela seguiu aí muito bem no caminho dela. E eu voltei para minha casa e pensei: "E agora? Né, que eu vou fazer?" Porque ao mesmo tempo que eu queria poder acompanhar o crescimento da minha filha, eu queria também poder trabalhar, porque é uma coisa que trabalhar para mim não é uma necessidade só financeira. Trabalhar para mim é uma paixão, né? Isso é uma coisa que eu falo muito para minha filha, porque ela fala: "Ah, eu queria que você fosse muito rica e não tivesse que trabalhar." Eu falo: "Mas filha, eu também queria ser muito rica, mas mesmo que eu fosse, Obrigado, filha, eu por ia esse querer muito pensamento. continuar trabalhando, porque eu gosto muito do que eu faço, né?" Então, o que que eu fiz? Eu voltei para casa, continuei. Na época eu era casada, né, então o pai da minha filha trabalhava, tal, e a gente, dividia aí as despesas. E aí eu comecei a pegar encomendas de casa, aos pouquinhos. Meus clientes que eu tinha levado para Petit, alguns ficaram comigo, alguns ficaram com a Ju, e tudo bem. Quem tinha vindo comigo foi embora comigo, quem a gente conquistou juntas acabou ficando com ela, e também tudo bem. E daí eu comecei a pegar encomendas aos poucos em casa e fui fazendo, fazendo, fazendo. Então eu comecei a conciliar as 2 coisas. Daí eu me separei, as coisas mudaram mais um pouco, e aí em 2017 eu fui convidada de novo pela Anhembi Morumbi a dar aula lá. Eu tinha dado aula durante o período de 2009, aí saí, porque eu era professora convidada, então montei esse negócio com a Ju. Em 2017, o Luiz Araújo, que é uma pessoa que eu gosto muito, que trabalhou comigo já há alguns anos atrás em várias coisas, me chamou. Ele, na época, estava trabalhando lá na coordenação de pós-graduação, se não me engano, e daí ele falou: "Você não quer voltar a dar aula aqui?" Eu falei: "Vamos, acho que sim, vamos lá." E aí eu voltei a dar aula em 2017, na pós-graduação, e depois em 2019 eu fui contratada, na parte de graduação, daí só para cadeira de confeitaria, e aí continuei dando aula na pós e na graduação. Então eu voltei para a Anhembi em 2017, lá estou até hoje, muito feliz da vida, que gosto muito da minha casa em Morumbi. E aqui estamos. Então, hoje eu tenho outras atividades além da Anhembi, né? A Anhembi é uma das minhas atividades. Os alunos perguntam: "Mas você só dá aula, professora?" Eu adoro essa A pergunta, né? pergunta é clássica, Um né? Se a clássico. gente não fizer. Mas eu acredito que, poxa, a- o jeito que você desenhou, acredito, por ter esse dom de ser professor, a sua trajetória, fica muito, muito bem explicado, e você pegou de tudo um pouco, né? Porque eu ia te perguntar, tava aqui já na minha cabeça das perguntas que a gente ia fazer no mundo da confeitaria, é se você já tinha empreendido, porque me parece que, diferente da gastronomia em geral,
a parte da confeitaria, a galera estuda e parece que ela tem a opção de montar o seu próprio negócio um pouco mais fácil. Não sei. De repente o cara gosta de fazer pizza, montar uma pizzaria para ele é meio difícil, mas para uma mulher montar os doces em casa parece que é mais acessível. Posso estar falando totalmente equivocadamente, mas agora eu consigo entender que você, para ser essa professora de hoje, você trilhou um. E isso eu prego muito aqui de, gente, não é em um ano que você alcança alguma coisa, não. A gente desenhou uma história aí bem É, complexa. eu acho que uma coisa que eu acho que é importante para a gente ser professor é a gente ter bebido um pouquinho de águas diferentes, né? Então, lógico, eu acho que ter aula com professores diferentes traz a riqueza de experiência da vida de cada um, né? Eu passei por uma confeitaria macro, depois por uma confeitaria micro, depois por uma confeitaria média, empreendi. Eu só não tive loja de porta aberta para a rua, assim. O resto, eu acho que eu fiz um pouco de tudo. Inclusive, na época que eu trabalhei no Fazano, eu fiz alguns dias de experiência no restaurante, né? Então, além de trabalhar na operação, na produção, eu trabalhei também soltando sobremesa à noite, né? Então, também é uma outra dinâmica. E uma coisa que eu acho que é importante, que eu falo muito para os alunos, é que a gente tem muitas opções na cozinha, não é? Porque os alunos entram meio que achando que ele vai ser cozinheiro para sempre, assim, nossa, para sempre eu vou ficar ali na operação dentro na chapa, lá né? E não é, não precisa ser. A vida da cozinha tem muitas opções de profissão, né? Então você pode ser professor, você pode ser consultor, você pode trabalhar numa empresa de. Eu tenho um aluno esses dias que foi me visitar que trabalha ele fez gastronomia e hoje ele trabalha numa empresa de arquitetura especializada em cozinha. Então, ele tem uma visão lá dentro, ele pode contar para as pessoas que estão fazendo, para os engenheiros, para os arquitetos que estão fazendo o projeto, ó, não funciona você colocar isso do lado disso. Não tem, o fluxo operacional da cozinha pede uma ordem específica, né, física, de onde as coisas têm que ser instaladas para que aquilo funcione de maneira ótima. Né? Se você colocar uma coisa, por exemplo, a pia que você lava a mão, tiver lá do outro lado da cozinha de onde você trabalha, não pode, tem que ser. Então tem uma lógica. Então, eu acho que dentro da gastronomia tem muitas opções de emprego, digamos assim, de coisas que você pode fazer. Os alunos, a maioria, só pensam que você é cozinheiro. Na verdade, eles entram achando que eles vão ser chefes, né? E daí eu tenho que vir com a dificílima realidade para você que está me vendo aí hoje. A dificílima realidade de que se você for chefe de cozinha, chegar lá no altão que você acha que é o máximo de tudo, provavelmente você vai cozinhar muito pouco. Pouquíssimo. Um chefe de cozinha cozinha muito pouco, né? O chefe executivo, ele faz 1000 outras coisas, ele tem que ter passado por cozinhar muito para entender do que ele está falando, mas ele tem que entender muito de compras, de gestão, principalmente de gestão humana, de gestão de pessoas, de liderança, né? Se você vai ser chefe de cozinha porque você gosta de cozinhar só, reveja a sua opção, porque você vai ter que lidar muito com gestão de pessoas, muito. Paty, e pelo pergunta leiga, tá? Hoje, então, eu não consigo fazer confeitaria. Eu quero virar confeiteiro. Acordei, assisti lá aqueles programas dos Estados Unidos, né? Que o pessoal que faz bolo lá. Ah, não, agora eu quero ser confeiteiro. Eu posso fazer isso ou eu tenho que fazer gastronomia e dentro da gastronomia tem a parte de confeitaria? Você não precisa fazer gastronomia necessariamente hoje em dia para se tornar um confeiteiro. Assim, eu conheço muitos confeiteiros que são autodidatas e hoje a gente tem muita opção de curso, né? Cursos livres, cursos online, cursos de duração curta, em escolas de bairro, etc., que você consegue fazer uma formação. Acho que, lógico, aliar as técnicas e o conhecimento à prática, então, exaustivamente, você vai ter que praticar aquilo para você se tornar muito bom naquilo, acho que como quase tudo na vida mesmo. Então, não necessariamente você precisa fazer o curso de gastronomia. Veja, eu não sou formada em gastronomia. Eu sou formada em hotelaria com especialização em confeitaria e panificação. Mas eu acho que a gastronomia, ela te ensina outras coisas que são importantes de você saber na cozinha. Então, por exemplo, boas práticas de higiene, né, que eu acho que para quem trabalha em cozinha, não importa se você quer se formar em gastronomia ou não, se você só quiser fazer cursos, ou se você quiser só ser autodidata, estudar, ler livro, ver vídeos e tal, você consegue.
Mas você precisa se atentar a outras responsabilidades, que são grandes responsabilidades de um cozinheiro, que são, primeiro de tudo, manipulação, né? Você tem que saber manipular os alimentos, porque é uma grande responsabilidade, né? Na cozinha, quem é aluno meu sabe, eu sou bem chatinha com isso. O pessoal que passa o dedo na boca, são pequenos detalhes que, quando a gente está fazendo a formação, são vícios que a gente acaba adquirindo, né? Então, se você tem o costume de lamber o dedo toda vez que você está cozinhando, ah, não, professora, mas quando eu estiver no restaurante eu vou lavar a mão. Você não vai lavar a mão. Você não vai, porque você vai ter um monte de pedido entrando, um monte de comando, essas comandas descendo lá, e você tá lá na loucura. Você não vai lamber o dedo e lavar a mão, você não vai. Você não vai nem perceber que você tá lambendo o dedo, isso que é o pior. E eu sempre falo isso, eu tenho aluno na época do Covid, quando a gente voltou para fazer a reposição das aulas práticas, porque teve isso também, né? O Covid foi um assunto, assim. Imagina a gente que trabalhava com aula prática na cozinha todo dia, foi para casa e faz o quê daí? Como é que faz, né? Depois, se você quiser, a gente fala sobre isso. Mas eu estou contando isso porque na época da reposição de aula, quando a gente voltou para repor as aulas práticas na volta do Covid, estava todo mundo de máscara. E eu tinha aluno que aparecia com a boca borrada de chocolate, máscara borrada de chocolate. Eu queria morrer. Eu falava, mas o que é isso? Eu falava, deixa eu adivinhar. Você foi meter o dedo na boca e se deparou com a máscara no caminho, né? Então tá aí um jeito bom de você cuidar desse cara, é só colocar a Gente, máscara em todo mundo. eu não posso dizer isso que eu serei linchada, mas o meu sonho é que todo mundo trabalhasse de máscara na cozinha. Seria lindo. E nesse gancho, a confeitaria e a panificação, você falou, hotelaria e aí especializou em confeitaria e panificação. Elas são associadas? Elas têm que ser associadas? Não, elas não têm que ser associadas. Elas são associadas, até hoje eu não sei te dizer por quê. Porque a confeitaria e a panificação são matérias muito diferentes. Muito, muito, muito. Não sei por que as pessoas colocam a panificação e a confeitaria no mesmo balaio, porque são tempos muito diferentes, são personalidades de pessoas muito diferentes que atuam nessas duas matérias aí. Inclusive, o pessoal de cozinha quente mesmo, que a gente chama, que é o pessoal que faz a comida salgada, né? E o pessoal de confeitaria são dois profissionais completamente distintos, em termos de temperamento, de tempo. A confeitaria é uma parte da cozinha que precisa de muito planejamento, programação, é uma parte muito meticulosa, que precisa de habilidade manual, né, de você ter assim, um olhar estético diferente para as coisas, né? Você tem que ter uma apreciação estética diferente, assim. E eu acho que o profissional da cozinha quente é um profissional que tem outro temperamento, um profissional mais livre, né? Um cara mais explosivo, mais rápido, não tem muita paciência. A confeitaria exige muita paciência. E eu acho que o profissional de panificação é ainda um terceiro, né? O profissional da panificação, ele é quase que um cara solitário, assim. É uma pessoa que você imagina que tá ali, né? O pão, ele é uma entidade. Eu brinco que o pão, ele é uma entidade. Ele tem a vida própria, ele tem o tempo dele, né? A gente nunca faz um pão igual ao outro, assim. A gente tem um padrão? Tem. Mas quem está ali fazendo pão e acompanhando o desenvolvimento daquela massa, daquele tempo, né, daquela fermentação, ele vê que nenhuma massa é igual à outra. Então, assim, a sacada de quem trabalha com panificação é você conseguir compreender a massa. É uma coisa muito mais subjetiva. A confeitaria é uma matéria muito precisa. Então, o que nos diferencia da maioria dos outros profissionais é a balança mesmo, né? A gente não trabalha com volume em confeitaria, a gente trabalha com peso. Porque o peso, ele sempre vai te dar o mesmo resultado. O volume é assim, é uma xícara. Daí, dependendo do país que você está, a xícara já muda de volume, inclusive. A xícara da Austrália é diferente da xícara dos Estados Unidos, a parte volumétrica. Então, quando a gente padroniza uma receita em peso, a gente consegue replicar, reproduzir aquela receita de forma muito mais fácil. Então, quem tem pavor de confeitaria, e isso é uma pesquisa que eu faço todo o início do curso, né? Quando a gente começa o semestre, eu pergunto sempre, quem que não gosta de confeitaria? Eu devo dizer que isso já evoluiu, porque quando eu comecei a dar aula em 2009, era assim, 80%. Não gostava. Nossa, as pessoas não só não gostavam, como tinham pavor de confeitaria. Hoje eu pergunto, quem não gosta de confeitaria? Tem um ou dois
Quem gosta muito de confeitaria já tem bastante gente. Eu tenho, inclusive, muita gente que fala, até que enfim chegou essa matéria, eu só fiz gastronomia porque eu queria confeitaria. Né? Mas assim, eu acabei entrando por outras veredas, mas uma coisa que você me perguntou, né, ali atrás, qual foi a pergunta que você Da me... parte que a confeitaria e a panificação São... parece que é vendido É vendido junto, mas agora você me explicou que são coisas totalmente diferentes. muito. E de repente eles explicam porque, querendo ou não, você vai fazer de repente um pão, depois faz um pão doce, sei lá, de repente algo nesse tipo. E você criou lá nos store, mande perguntas, tá? E a Camila Copa falou pra gente assim: pergunta pra Paty que dizem, tem um ditado na cozinha que um cozinheiro da área quente, muito difícil vai se tornar um confeiteiro. Mas um confeiteiro, possivelmente, ele consegue se tornar um cozinheiro da área quente. Eu tô É com isso ela, mesmo? tô com ela. Desculpa aí, pessoal da cozinha quente, mas é verdade. Assim, o cozinheiro da cozinha quente não tem paciência para confeitaria. Um cara que nasceu para cozinha quente, e assim, ok, não tem problema nenhum. Eu acho que cada um no seu quadrado, né? Mas é mais difícil você conseguir, e isso é uma coisa que eu insisto muito com os meus alunos que não gostam de confeitaria. Tá, vocês não precisam gostar de confeitaria, mas vocês precisam conhecer confeitaria, inclusive porque tem muitas técnicas, muitos princípios químicos da confeitaria que se aplicam à cozinha quente. Então, se você consegue entender caramelização de açúcar, por exemplo, você vai conseguir entender a caramelização da crosta de uma carne quando você está ali na chapa. Então, tem muitos conhecimentos que a gente tem em confeitaria, a gente consegue transportar para a cozinha quente, mas eu acho que é mais fácil. Assim, eu sou uma cozinheira, como eu te falei, eu não sou formada em gastronomia, eu sou uma cozinheira do dia a dia, eu faço comida na minha casa, comida trivial, eu não sou uma pessoa, faço assim, altas técnicas e tal. Mas como um hobby. Agora, se você pegar um confeiteiro e botar ele para fazer um prato de comida salgada, e você pegar um cara da cozinha quente e botar para fazer um doce, lá no fim, lá no finzinho da prova, eu acho que o confeiteiro se dá melhor. E eu sempre tive essa dúvida porque a gente, querendo ou não, a gente é influenciado por esses programas de TV, né? E o pouco que eu assistia do MasterChef, eu via lá, o cara hoje vai fazer um pato assado. Aí depois do nada os caras tinham que fazer tipo um bolo. Eu ficava, meu, como é que o cara ele destrincha tanta coisa assim na faculdade? E agora eu tô entendendo que na gastronomia tem essa matéria Sim. lá dentro. Eu, sendo bem sincero, eu não sabia. Eu achei que eram coisas totalmente separadas. Ó, você quer fazer gastronomia, aí fica só com uma parte, ou só confeitaria e panificação. Agora você me abriu um pouco esse. Agora eu tô entendendo um pouco. A gente fica lá dentro da cozinha olhando. Como eu te falei, eu vejo que fica bem separado ali a galera da, da confeitaria e vejo que a maior briga deles na cozinha, pelo menos quando eu tô lá, chega sempre alguma coisa urgente no tipo, tira do cardápio tal coisa porque não chegou a carne, exemplo. Uhum. E os caras, tipo, beleza, segue. Agora, quando chega pra confeitaria, tipo, algo assim, precisa colocar tal coisa, em 2 horas vocês precisam fazer. Meu, mas é uma briga. É uma briga, tipo, porque agora eu entendi, você falou todo desse planejamento, seria isso. Isso. O confeiteiro, ele é um profissional que trabalha com planejamento, assim. A gente tem... uma coisa que eu falo bastante também, que eu acho que é muito importante a gente começar a educar o público também, né? Eu tento educar os meus cozinheiros, mas o público também precisa ser educado em relação a congelamento, técnicas de congelamento. Aqui no Brasil, pelo menos, eu vejo que tem muito preconceito, né? Todo mundo quer o fresquinho, né? Mas tá fresquinho isso? É de hoje? E assim, gente, vamos lá à realidade, né? Quantos bolos... Vamos pensar numa estrutura de uma pessoa que está começando, que está fazendo bolo em casa. Então, quando você falou para mim, me parece que é mais fácil as pessoas, por exemplo, fazerem doces em casa do que ter um negócio de cozinha quente, né? Começar fazendo bolo e tal. Eu vejo a confeitaria como um negócio onde você consegue ter muito mais planejamento, porque a gente pode trabalhar bastante com congelamento. Se a gente souber técnicas de congelamento e descongelamento, a gente consegue ampliar a produção. Então, por exemplo, se eu tenho pedido para 6 bolos no final de semana, eu não vou virar a noite de sexta para sábado fazendo 6 bolos, né? Eu vou fazer, provavelmente, assar as minhas massas todas na segunda ou na terça, daí eu congelo.
Aí na terça ou na quarta eu vou fazer os recheios, vou começar a montagem dos bolos na quinta, finalização na sexta e no sábado eu entrego. Então é um trabalho de uma semana inteira, né? Mas as pessoas não, as pessoas, se você falar que você trabalha com congelamento, você é apedrejado na rua ali, ó. Não tem, as pessoas não gostam de saber disso, mas é verdade, assim, se a gente souber técnicas de congelamento e descongelamento, você souber, né, o que, que o congelamento faz com os ingredientes, por exemplo, amido não é uma coisa que congela bem. Né, a gente está pensando aí nos amidos, né, na batata, enfim, se a gente for pensar em congelamento de amido, tanto o amido como o espessante, se eu fizer um creme de confeiteiro espessado com amido, ele não vai congelar tão bem quanto se eu fizer um com farinha. Então você precisa entender de ingredientes, você precisa entender de técnicas de congelamento e descongelamento. Quer dizer, eu não vou fazer um bolo agora, vou deixar ele aí fora da geladeira, exposto até quinta-feira de manhã e depois eu vou congelar. Não, tem um momento onde você vai congelar, a forma adequada de congelar, a forma adequada de descongelar. Então, se você souber trabalhar com congelamento e descongelamento e conhecer os ingredientes, você consegue ampliar muito mais a sua produção. Né? Então você trabalha com planejamento o tempo todo. Hoje você vê isso já acontecendo ou ainda é essa linha da galera virando à noite? Porque eu converso um pouquinho assim com a parte de confeitaria e eu vejo bastante a galera falando, eu saio daqui ainda viro à noite fazendo bolo, tal, que não sei o quê. O preconceito é fato, do fresco e congelado. Mas você como professora, você já vê uma nova galera já entendendo isso ou não? Já, assim, eu tento contribuir, inclusive, para que as pessoas entendam e comecem a praticar isso, mas eu vejo o pequeno produtor ainda muito apegado ao virar à noite fazendo bolo. Então, o pessoal que está mais começando, que não entende muito como funciona, e tem medo do cliente achar que está uma qualidade inferior porque foi congelado. Mas do médio para o grande já tem esse entendimento. Quem quer ampliar o seu negócio precisa entender de congelamento, de armazenamento adequado das coisas. Então, a gente entra de novo numa parte de boas práticas de higiene. Obviamente, para você congelar e descongelar, você tem que saber o que te causa risco na cozinha. Você não pode deixar um creme à base de ovos em cima da mesa ali por horas e horas até ele esfriar para você conseguir congelar. Então, tem uma série de coisas ligadas à higiene e à manipulação de alimentos, mas eu vejo que quem está da média para alta escala consegue já entender essa dinâmica. Quem é muito pequenininho ainda, que está começando a fazer o bolo artesanal em casa, tal, ele tem muito medo, né, de que o cliente perceba que ele congelou e daí não vai ficar tão bom. Então, eu acho que está mais ligado a essa insegurança de não saber os procedimentos e de ter ainda um preconceito interno em relação ao que eu estou fazendo, né? Está certo, se vai ficar bom. Eu, como conheço já, veio o pessoal da Irinox aqui, o Átila explicou bastante pra gente, porém eu vejo isso da mesma forma que você. O médio e o grande é fato, já está acontecendo. Mas o pequeno não vai ter um Irinox, ele vai ter lá uma geladeira, no máximo um freezer horizontal, né, aquele branco. Ele consegue fazer esse processo com qualidade com aquela geladeira nossa e com um freezer branco, esse processo de congelamento? Se ele tiver organização, sim, mas a gente vê, por exemplo, eu tenho umas alunas que são super novinhas e moram com os pais, né? Então, assim, é difícil, porque daí você tem que dividir aquela geladeira com a sua família. Né? Então, assim, ou você coloca aí um limite, então, assim, gente, eu estou trabalhando com isso, eu vou precisar que esse freezer aqui seja dedicado ao que eu estou fazendo, né? Então, assim, não dá para você armazenar uma massa de bolo e um peixe no mesmo freezer, né? Então, é difícil, porque tem essas limitações. Eu acho que essa limitação física é uma das coisas que mais segura a gente, né? Tem muita gente, por exemplo, que me pergunta, mas por que você não faz pão para vender? Eu ainda hoje, dependendo da época, eu ainda vendo coisas de confeitaria. Então, sei lá, sazonal. Às vezes não eu consigo fazer Natal, daí vendo produtos, eu faço em casa e vendo, tal. Mas tem gente que não consegue porque não tem espaço, né? A maioria ainda mora até em consegue. apartamento para ajudar, né? Que aí não consegue nem ter o freezer ali para numa casa, querendo ou não, você tem um espaço um pouco maior, você comprando um freezer branco ali, que nem é tão caro, da linha branca, já resolveria. Então, mas o principal problema, vindo de você que é especialista, é a mistura de
de tipos de coisa dentro desse ambiente que vai misturar o sabor, acredito que seja isso, ou vai pegar aquele gosto de geladeira, vamos dizer assim. Também. E a forma de espaço, de ter o espaço para colocar, de repente, uma GN. Acho que na residência nem fala GN, né? Vai falar forma. A gente tem. Vai A gente trabalha com falar a forma. forma que vai ser até, acho que outras medidas, ou é a mesma medida? Não, a GN é uma medida padronizada. Em casa a gente normalmente não tem GN, a gente tem só assadeira, forma. Vai ter redondo, vai ter quadrado, vai ter um monte. Então é mais essa questão, mas eu queria entender se o equipamento residencial a gente consegue ter o resultado, porque pelo que a gente viu do Átila falando, o ultracongelamento a gente passa ali tem toda uma velocidade e aí você não tem alguns problemas de juntar cristal de gelo e tal. De repente, num residencial teria, ou dá para fazer? Dá para fazer, a gente se adapta, né? A gente consegue fazer. Obviamente que quando você tem os equipamentos adequados, você consegue fazer isso tudo com mais segurança, com mais agilidade, né? Então, por exemplo, diferença de temperatura. Tem freezer que chega a -20, tem freezer que chega a -5. Então, o tempo de armazenamento dos produtos muda, dependendo da temperatura que você consegue mantê-los, né? Então, tem produto que você consegue manter a -20 por 3 meses, a -5 por 1 mês. Então, aí por isso que a parte de boas práticas é importante a gente entender para a gente não ter risco nenhum. Mas dá, a gente se vira. E só para eu pegar um pouco do gancho você falou da Embi Morumbi, então você é professora na parte de gastronomia ou de confeitaria? Dentro do curso de gastronomia tem a parte de confeitaria onde você é professora, é isso? Isso, confeitaria e panificação. Hoje é a matéria que eu ministro. E aí você tá um bom tempo lá que você me falou, não vamos falar na linha do tempo, que senão revela um pouco da idade. Não vamos nos apegar a números. Mas você viu muita gente, passou muitos alunos ali. E pegando os que gostam da parte de gastronomia, o que você sente que onde eles querem chegar com esse estudo dele? Você falou que o da gastronomia quer ser chefe. Viu aquele filme lá com aquele ator americano, né? Que é aquela coisa toda... Bradley Cooper. Nossa, aquele filme acho que é o mais emblemático pra mim, assim. Estrela Michelin, colocam tudo no filme, né? Acho que é a Estrela Michelin que ele tá atrás lá, né? E o cara quer ser chefe. Mas e na gastronomia? O que ele quer ser? Ele quer ser empreendedor? Ele quer ser algum... Você consegue ter essa percepção de onde essa galera quer chegar? Então, eu acho que ainda... a maioria deles ainda sonha em ser um chefe famoso ou um influencer, né? Que hoje eu ser um influencer é uma profissão, né? Boa. Então, eu vejo muito que as pessoas... Tem alguns que não têm a menor noção, não têm a menor ideia, que eu acho que vão para fazer o curso porque precisavam ter escolhido alguma coisa, daí o pai gostava de comer, ele também, então eu vou resolver aprender a cozinhar. Tanto é que tenho muitos alunos que não permanecem, né, na área, fazem o curso de gastronomia, principalmente o pessoal que faz... só não o bacharelado é mais longo, né? O pessoal que faz o tecnólogo, que são menos semestres, eles às vezes entendem, quando eles chegam lá no curso, eles entendem que não era bem aquilo. E daí muitos também têm um pouco essa ideia de que, putz, para eu chegar lá para ser chefe, eles começam a entender o tamanho do problema que vai ser, o tamanho da trajetória que vai ser se eles realmente quiserem ser um chefe. E daí eles acabam desistindo. Não é para mim, é muitas horas em pé, muito tempo. A cozinha é um trabalho muito físico, né? A gente fica muito tempo em pé, muito tempo no calor, muito tempo no frio. Então você sai da frente do fogão, você vai para a câmara congelada. Tudo bem, tem os acessórios todos, você tem que botar o casaco, você tem que tudo, mas a gente sabe que na correria da cozinha não dá tempo às vezes. Você sai do fogão e vai na câmara congelada direto. Então a gente tem um desgaste físico muito grande. Dependendo da posição que você ocupa na cozinha, tem um desgaste emocional muito grande também, porque você é muito exigido, né? Principalmente na parte da rapidez do serviço, né? Hoje a gente vê que cada vez mais as coisas estão se encaminhando para tudo curto, tudo rápido, né? Fast casual. Então, a gente vê que os tipos de serviço, inclusive, estão se modificando porque as pessoas não têm tempo, porque as pessoas têm pressa, porque as pessoas querem tudo de imediato. Então, a cozinha tem cada vez mais, o ritmo é cada vez mais rápido, né? Mas
hoje eu vejo que a maioria deles entram querendo ser ou chefes ou influenciadores, e daí com o tempo vão mudando um pouco essa visão. E eu tento, dentro da minha matéria, né? Eu brinco que eu vou converter alguns deles até o final do semestre. Eu penso, quem não gosta? Daí eles falam que não gostam, aí eu falo, vamos ver quantos serão convertidos até o final desse semestre. E às vezes eu consigo um outro no fim do semestre já, ou que realmente entendem que descobrem assim, nossa, panificação, eu nunca imaginei, e daí ficam apaixonados e aí acabam seguindo panificação. Tem alguns que falam, não, não é para mim mesmo, tal, e tem alguns que viram amigos da confeitaria assim, tipo, quero continuar sendo cozinheiro da cozinha quente, mas hoje eu já gosto, já sei fazer um doce, nas férias manda foto, fiz não sei o quê, então eu fico bem feliz, mas a maioria deles chega bem iludido, eu acho. Acho que a Você resposta é um fala, pouco essa. os que querem virar blogueiro, já imagina a cara, o brilho sumindo. Sabe aqueles memes de Instagram que o cara chega, aí você começa a explicar, vai sumindo o brilho assim do rosto, Isso, e aquela ou no embaixo, assim. Tipo, isso. eu acho que imagino você vendo o brilho da galera, tipo, ó, tudo que vocês viram aí no Instagram, no YouTube, legal, mas agora vem cá, deixa eu te mostrar o que são o que é uma cozinha real, né? E em média, você acha que quanto tempo leva alguém para chegar a chefe? Eu entendo que tem muita variável, porque restaurante de alta gastronomia, mas para a galera que está querendo ainda, os seus alunos que vão ver esse podcast, né? Uhum. Quanto tempo em média você acha? E lógico que é um palpite seu, não é um fato, enfim. Eu acho que isso depende muito, muito, muito mais da aplicação de quem está vivendo aquilo, né? Da vontade que você tem de viver aquilo e do direcionamento que você dá à sua carreira, do que de tempo físico mesmo, assim, a gente pensar na medida de tempo, né? Mas eu acho que assim, pensem aí pelo menos uns 8, 10 anos para vocês adquirirem bagagem, experiência suficiente e maturidade suficiente, porque, como eu falei, né, eu acho que o chefe ele tem uma grande responsabilidade de liderança. Se você não tem uma boa equipe que eu quero dizer assim, uma equipe que te respeita, né? Eu sou completamente avessa e contrária a essa política de pessoal gritando na cozinha, os chefes humilhando os seus funcionários, gente que desrespeita os outros. Eu acho, para mim, uma pessoa que precisa fazer isso para impor respeito não é um líder competente. Para mim, um líder competente é um líder que ganha o respeito dos seus funcionários, a confiança, porque acho que tem que ter uma relação de confiança grande. A gente não é obrigado a gostar de todo mundo que a gente trabalha junto, muito pelo contrário, a gente sabe que a vida é feita de não gostar das pessoas, mas uma brigada de cozinha é uma orquestra que tem que trabalhar junta e tem que ter uma pessoa conduzindo. Né? Então, assim, não adianta, se você quer derrubar o cara que está trabalhando do teu lado, o teu prato depende dele e o dele depende do teu, entendeu? Se você tá cada um numa praça, sem o teu, o dele não sai, sem o dele, o teu não sai. Então, eu acho que o chefe que consegue administrar o seu pessoal de forma a ser respeitado e de forma a fazer com que a equipe entenda que ali eles têm que trabalhar juntos, que senão não sai nada, para mim isso é um líder competente. Um cara que humilha. Primeiro que assim, eu não acredito em mexer em comida se você tá com ódio de quem tá do seu lado. Todo mundo tem dia ruim na cozinha, todo mundo tem dia ruim na vida pessoal. Óbvio que a gente não vai trabalhar todo dia alecrim dourado, né? Mas eu acho que quando você chega lá, você tem um propósito, você tem que estar ali. Eu vim aqui fazer salada hoje, então vou soltar todas as minhas saladas da melhor forma possível. Você pode não gostar do cara que está ali do teu lado e tudo, mas o que você vai fazer? Você vai boicotar o trabalho do cara? Automaticamente você está boicotando o seu, né? Então, para mim, uma pessoa que manipula a comida para mim, o alimento, quando o cozinheiro ele tem uma responsabilidade de transformar um alimento, Quase um né? poder, né? É. Para mim é uma alquimia assim, a cozinha, né? Eu acho que primeiro quando a gente transforma alimento, a gente se transforma junto. E eu vejo muito isso nos meus alunos, assim, eu sou uma professora que olho muito o aluno individualmente. Então, eu posso não saber nada daquele aluno, mas eu observo todos eles, né? Eu tenho um lado B meu, que alguns alunos sabem, outros não, mas eu também tive uma formação como terapeuta de casal e família, né? Eu fiz um curso de formação para ser terapeuta de casal e família,
E assim, a observação do indivíduo para mim é muito importante. Então, o que eu procuro fazer? Eu procuro entender os caminhos de cada aluno. Quando as turmas são menores é mais fácil, né? Porque a gente tem mais tempo de estar junto com o aluno. Mas a transformação que você vê, às vezes você vê um aluno chegando quebrado, assim. Quebrado, o cara tem 17 anos, mas você vê que na casa dele ninguém presta atenção, o cara não se acha bom em nada. Você vê que é um aluno que chega com autoestima lá embaixo, né? Uma pessoa bem, às vezes, muito tímido, muito retraído. E é nesses que eu me concentro, porque daí eu vou nele, eu olho, e eu acho uma coisa que eu vejo que ele é bom. E daí eu chego para ele e falo: nossa, olha que incrível. Você tem noção que 2 semanas atrás você jamais teria feito uma torta de limão maravilhosa que nem essa e hoje você conseguiu? Olha que bacana. E aí, ao longo de um semestre, você consegue ir entregando para ele esse poder que ele tem, porque todo mundo faz bem alguma coisa. Ninguém é ruim em tudo. Todo mundo faz bem alguma coisa. Então, se aquele cara consegue fazer, sei lá, descascar uma manga muito bem, você vai falar, você vai pegar nisso, você vai falar pro cara, meu, olha que legal, puta, a tua tá mais bem descascada do que a dos outros. Então, assim, eu não costumo trabalhar muito com comparação, mas eu tento mostrar para as pessoas que elas são capazes. Então, essa confeitaria, você não precisa ninguém gostar, mas todo mundo consegue fazer, né? Não é uma coisa que é impossível. Então, eu começo a construir a autoestima desse aluno, e daí chega no final do semestre, você vê que a pessoa está transformada, assim. É muito legal. Isso é a coisa mais linda, assim. Para mim, a coisa mais linda de estar no chão da fábrica, assim, com os alunos é isso. Vai além da comida pro ser É, mesmo. é uma transformação interna, assim, da pessoa mesmo. E eu fico até emocionada de falar isso, porque eu tive, assim, ao longo dos anos, muitos alunos que vieram para mim no final do semestre, assim, que me abraçavam chorando e falavam: você não imagina. Assim, eu saí de uma depressão porque eu sabia que eu ia vir aqui todo dia te encontrar, e eu vim, e assim, a minha vida se transformou. E não é porque sou eu, não é porque sou eu. É porque eu acho que quando você bota a luz em alguma coisa que alguém faz bem, você está mostrando para aquela pessoa que ela é capaz, que ela é boa em alguma coisa, né? Então, a gente vê muitos alunos chegando realmente quebrados, assim, sabe? É uma pessoa que está ali só por inércia, porque o pai falou que tem que fazer essa faculdade, ou ele agora, então agora eu escolhi, vou ter que ir até o fim. E também, nesse sentido, não me importa se ele vai virar um puta cozinheiro, se ele vai continuar sendo chefe de cozinha. Para mim, me importa que ele seja um ser humano inteiro, que consiga identificar nele a habilidade de fazer bem alguma coisa, para que ele consiga construir a vida dele em cima dessa autoestima. Então, assim, a minha missão como professora vai muito, muito além de ensinar a pesar coisas de confeitaria, né? Eu tento formar indivíduos que se enxerguem como, pô, eu consigo, sabe? Gostoso, porque no mundo de hoje que a gente tem essa internet, que todo mundo posta, que dá tudo tão certo, né? Que tudo dá. A pessoa é tão magnífica, se você não tem alguém te orientando, às vezes te mostrando o seu, porque a gente nunca, eu falando como uma maioria, a gente não consegue às vezes enxergar-nos, né? A gente não consegue fazer uma autoavaliação e falar, meu, eu sou ruim nisso, mas isso aqui eu sou bom. A gente não faz, a gente só olha e fala, caraca, o cara é sempre melhor que eu. E aí vem você e fala, peraí, ó, isso aqui você é bom pra caramba, legal, acho que, pô, foi gostoso de ouvir, isso me dá um pouco de paz. Pegando nessa parte de pessoas que sofrem, que vamos tentar entrar um pouco na parte do lado ruim da cozinha. Eu vou começar pela parte de hoje, a gente tem centenas de coisas que não pode. Então, imagina você como professora e nas redes sociais ou até no mundo aqui fora que você não pode consumir açúcar, você não pode, o leite a pessoa é intolerante a leite, a margarina nem rato come e dadada. Como que gerar um alimento tendo uma responsabilidade? Você consegue perceber que, ó, todo mundo tá querendo virar chefe de cozinha aqui e criar pratos, criar coisas. Como é que é lidar com esse ambiente que isso não pode, isso pode, ou não? Tem um currículo lá e você entrega aquele produto. Deu para entender o que eu quis dizer? Deu. Isso é uma coisa que eu falo com eles bastante, né? Na prática, a gente tem sim um programa que a gente tem que seguir, né, dentro da universidade e tal. Enfim, quando eu monto algum curso livre, a minha orientação é confeitaria clássica.
Então, eu tenho até alguns alunos que perguntam, em aula, professora, mas e a substituição? E se eu não quiser usar farinha, se eu não sei o quê? Então, assim, eu acho que tem um pouco uma confusão em relação a duas coisas que eu acho. Assim. Uma coisa é você ter realmente limitações alimentares, então quem não pode consumir glúten, quem não pode consumir açúcar, isso é uma coisa. Outra coisa é você não querer consumir por outras razões, né? Porque o glúten não te faz bem, porque o açúcar não te faz bem, ok. Uma coisa que é muito comum da gente ver é que esse público que quer as substituições, ele não quer só a substituição do glúten. Então, assim, por exemplo, para a pessoa não é suficiente só tirar o glúten e manter o açúcar, manter o ovo, manter a gordura, a manteiga, não sei. A pessoa, ela quer substituir tudo. Então, ela não quer que tenha ovo, não quer que tenha açúcar, não quer que tenha glúten, não quer que tenha... Aí eu falo, gente, então pega a maçã e come. Né? Então, assim, eu quero uma torta de maçã que não tem glúten, não tem açúcar, não tem ovo, que seja vegana, que seja não sei o quê. Senhora, pega a maçã e come. Não tem... O que eu posso te oferecer, né? Eu sou... Bom, todo mundo que teve aula comigo, que me conhece, sabe que eu adoro comer. Não enjoei. As pessoas perguntam, você não enjoa de comer? Não enjoei. Eu amo sobremesa, amo bolo, amo doce, amo pão. Não como tudo o tempo todo, porque também, se eu fosse comer tudo que eu faço em aula, né, a situação estaria ainda pior. Mas eu acho que eu sou a favor de equilíbrio com as coisas. Então, por exemplo, eu prefiro comer um pedaço de uma torta que tenha tudo do que uma torta inteira que não tenha nada. Que eu acho que é um pouco por aí. As pessoas que eu vejo que passam por muitas restrições e que ficam muito querendo controlar tudo, a pessoa vai lá e encomenda um doce que não tem glúten, não tem açúcar, não tem ovo, não tem não sei o que, não tem gordura, mas ele vai lá e come a torta inteira. Então, assim, isso é um equilíbrio? Não sei. Né? Fica aí a pergunta para vocês refletirem. Não sei, eu prefiro comer um pedaço de uma coisa real do que comer uma coisa inteira de plástico, sei lá. Eu assim, só para terminar essa parte, eu acho sim que tem muitas outras coisas além de só substituição porque você tem alguma limitação, porque você não quer consumir um produto, mas eu penso mais no consumo de uma forma política do que qualquer outra coisa. Então, assim, a pessoa que, não quer, eu sou vegana, não quero comer isso, não quero comer aquilo, mas você sabe de onde está vindo a sua verdura? Porque, assim, ok, eu acho legal ter uma preocupação com o meio ambiente, acho importantíssimo você entender o que você comer carne impacta, o que você comer açúcar impacta. Eu acho muito importante tudo isso. Mas, enfim, a hipocrisia, né? Você é vegano, mas você compra a sua verdura onde? Ensacada no Pão de Açúcar? Ou você pega a tua couve lá no interior e corta você na sua casa? Tem muita gente que é vegana que não sabe nem cozinhar. Eu acho que as escolas deviam ensinar nutrição e culinária. Escola de pequenininho, assim, ó, do jardim da infância, os caras deviam aprender a plantar. Jardim da infância é ótimo, né? Nem acho que nem fala mais isso. Agora é ensino infantil, desculpa, gente. Sou pessoa idosa. Não vai acabar revelando a idade, não foi eu, hein, gente? Mas eu acho, sim, eu acho que a gente devia aprender como se planta, né? Da onde que vem essa folha que você está comendo no seu prato? Minha filha come tudo. Aliás, eu estou criando um monstro. Eu e o pai da minha filha estamos criando um monstro, porque ele também é chefe de cozinha, só que ele é da cozinha quente. E a Nina come de tripa a trufa, tudo que você pode imaginar. De tripa a trufa, olha o livro aí. De tripa a trufa, foi. Ela é engraçada, assim, ela fala, fui outro dia em tal lugar, o que você comeu? Era uma sopa de tutano com coração de boi. Oi? Maravilhosa. Então, assim, ela... Por quê? A gente planta juntas, desde que ela tinha idade para ficar de pé. Eu gosto de plantar, eu gosto de mostrar. Olha, pegou um tomatinho daquele cereja, amassa na mão, enfia na terra, deixa lá, vai regando. Um dia vai sair um broto ali, certeza. Não precisa nem de muitas parafernálias, sabe? Então, para mim, devia aprender a plantar quando entra na escola, depois, quando aprende a ser alfabetizado, começa a conhecer os alimentos. Depois começa a entender, plantou, conhece o alimento, depois você vai cozinhar, entender o que aquilo faz no teu corpo. As pessoas são muito ignorantes em relação à alimentação ainda, infelizmente. Assim, infelizmente. Eu acho que tinha que ser uma coisa da escola. Teve até uma Nutri que me falou ontem, Maiara, o nome dela, que o próprio governo federal, ele tem um manual, né, de boas práticas e até de como se alimentar,
que é doado pelo SUS, ou deveria ser doado. Eu falei, eu nunca escutei isso na vida, assim. Parece que tá bem por um grupo seleto, que pega isso daí, tira o logo do governo federal, coloca lá o nome da Nutri e vende, né? Não sei, mas é só pegando nesse gancho de que a gente a palavra ignorante fica muito pesada, a gente é muito leigo, né, nessa parte, e a gente depois, pertencentes a algum grupo, a gente compra, eu sou isso, eu sou aquilo, eu não consumo isso, eu não consumo aquilo, e aí vocês que lutem, né, o pessoal da confeitaria da gastronomia que lute, que eu vi você lá na NRA Chicago, você mostrou uma parte se eu não me engano, era uma parte de alimento japonês, alguma culinária japonesa. Plant-based, tudo substituição de carne, enfim, é tudo vegano, né? Isso foi uma coisa que eu fiquei muito impressionada, assim, que eu acho que a gente ainda está muito, muito atrás, que são os substitutos de carne, enfim, produtos animais, né? Lá Você escreveu, engana bem aí embaixo. Então, é que eu também tenho uma questão com chamar feijoada de soja. Não, gente, não é um cozido de soja, entendeu? Não é uma feijoada. Eu entendo que as pessoas usem esses termos para atrair consumidores, mas esse negócio de chamar o que não é do que é, para mim não funciona. Mas acho importante a gente olhar as coisas plant-based. E pegando no gancho que você usou sua filha, como que é ser uma mãe confeiteira? Porque para os leigos, confeitaria é muito remetida ao doce, né? Doce. E você falou que agora já entendi que sua filha come de tudo, mas minha esposa tem todo esse medo, né, com doce, dá doce demais, tal, pilha criança. Como que é ser mãe, confeiteira e ter uma criança? Como é que foi essa parte de dou mesmo, faço brigadeirão de colher ali, a gente come junto? Como que é? Não, então, a Nina não comeu açúcar até os 2 anos, né? Ela comia fruta, enfim, e todo mundo que falava, ai, coitada, a gente levava ela no aniversário, coitada, ela não pode comer brigadeiro. Gente, ela nem sabe o que é brigadeiro, coitada, porque ela não tá sofrendo, né? Você não fica sentindo falta de uma coisa que você nunca experimentou, você não conhece, tá tudo bem. Para ela, o universo dela era a maçã, era a manga, era o kiwi, entendeu? Então, a Nina, toda a transição de alimentação dela foi eu que fiz, né? Então, as sopas que ela comia em casa. E assim, é muito engraçado, porque quando você começa a alimentar o bebê, depois que desmama, né? As pessoas falam assim: um pouquinho de maçã raspada, uma sopa de mandioquinha sem sal. Gente, eu fazia sopas com tipo 14 ingredientes para minha filha. Mas, lógico, eu batia tudo, né? Porque a sopa podia comer coisa pastosa, né, no comecinho da introdução alimentar, mas eu fazia sopa de ervilha com curry, eu sentava a mão nos temperos, lógico que eu não botava sal e pimenta horrores, sal era só uma pitadinha, porque também ninguém merece comer sem sal. Não tô mandando vocês darem coisa com sal e açúcar para seus filhos, tá, gente? Estou contando a minha experiência, isso também agora é uma coisa que tem que falar muito, né? Estou contando da minha experiência, tá? Não estou aconselhando ninguém. Mas a Nina não comeu açúcar até os 2 anos, ela comia só fruta, enfim, as coisas que a gente fazia em casa. E aí, depois dos 2 anos, ela foi experimentando sabores doces e tal. Mas eu me lembro, acho que é a primeira vez que ela comeu chocolate, que eu e o pai ficamos horrorizados, né? Porque a gente era casado ainda. E demos um chocolate para ela, sei lá. Ela dormia às 8h30 da noite, sei lá, 6 da tarde. Acho que ela deve ter comido um chocolatinho, assim. Gente, a pessoa não dormia nunca mais. A gente ficou, nossa, olha o impacto. Porque daí o corpo tá purinho, né? O corpo tá ali zerado para receber aquela química para ver o que vai dar. E a gente ficou horrorizado, assim, a gente demorou muito, muito tempo para depois dar chocolate de novo, porque a gente falou, nossa, não vai dormir nunca mais essa criança. E tudo que a gente quer, às vezes, como pai, é que a criança durma. Brincadeira, gente, brincadeira. Não, mas é real. A gente eu que descansar. tenho um de 2 anos e 10 meses, quando dorme, você conversa com a esposa, né? Aqueles memes, não é brincadeira, que você tá falando e a criança tá gritando ali do lado. Mas não, gente, eu sou totalmente partidária de que para a criança estar bem, os pais têm que estar bem, hein? Então a gente precisa comer direito, a gente precisa dormir direito, a gente tem que poder descansar a cabeça direito. Então, eu concordo com você, todo mundo precisa dormir. E, Paty, quando você vê, então, que tem esse reflexo do doce na criança, mudou um pouco sua percepção da confeitaria? Ou, falando lá mais de responsabilidade, assim, porque você viu, então, que uma criança que não consumia doce, quando consumiu, virou um gremlin. Aí, num evento que você ia ter, vi você há 6 anos no Novotel, se eu não me engano, que fazia lá cookies e tal. E aí,
tem que diminuir um pouco o doce ou os pais que lutem à noite? Não, nesse caso, os pais que lutem. Assim, eu entendo que, lógico, né? A gente que está na área entende um pouco melhor o impacto que o açúcar causa nas pessoas, né? Mas se você está indo numa oficina aberta, né? E os pais assinaram lá embaixo, concordo, aí depois a pessoa que tem que lutar realmente. Eu acho que, de novo, eu acho que tudo pode ser feito com equilíbrio, né? Eu não acho que tem mal nenhum em você comer alguma coisa doce de vez em quando, comer um belo pedaço de torta, um doce bem feito. É diferente você pegar um ultraprocessado, aí sim eu sou bastante contra, né? Ultraprocessado é uma coisa que eu não consumo, não, assim, é raro você me ver comprar alguma coisa, alguma porcaria mesmo, assim, no supermercado, né? Tipo um salgadinho, uma bolacha recheada, essas coisas na minha casa normalmente não tem. Então, se você for escolher comer um doce, um açúcar, coma um doce bem feito, né? Paga mais caro um pouco e compra um doce de uma pessoa confiável, que você sabe que ali não vai ter um monte de química, que você sabe que ali não vai ter um monte de ultraprocessado. Come uma coisa que foi feita em casa, pelo menos, Para né? os leigos, quando você fala um doce que não tenha um monte de químico, que não tenha um monte de ultraprocessado. Me fala assim, um doce que eu vou sair agora e posso consumir dentro desse cenário. Não, assim, totalmente sem ultraprocessado não dá porque a gente considera que o açúcar em si é um ultraprocessado, né? Então, assim, a gente parte da premissa que se tem açúcar é porque você está consumindo algo de ultraprocessado ali. Mas uma coisa é você ir no supermercado e pegar uma coisa que deveria estar na geladeira e não tá. Então, por exemplo, maionese. Maionese, você pegar uma maionese dentro de um saquinho, um sachêzinho que vem com hambúrguer, aquilo ali pra mim é a morte, porque você imagina quanto tem que ter ali dentro para aquilo não apodrecer na prateleira, né? Então, assim, começa com o que que tá na prateleira e o que que tá na geladeira. Então, isso já é um bom guia para você. Aprender a ler a lista de ingredientes é importante também. O que muita gente não sabe, por exemplo, é que na lista de ingredientes de qualquer produto que você compre, o primeiro ingrediente é o que tem maior quantidade ali dentro. Então, se começa a lista com açúcar, a porcentagem maior que tem ali é açúcar. Ah, é em escala? É na ordem. Então, primeiro, veja qual é a ordem da lista de ingredientes. Segundo, se tiver 14 ingredientes, a chance daquilo ali ser ruim para você é enorme. Então, vai ter conservante, vai ter corante, vai ter, enfim, uma porção de químicas ali para embelezar e para conservar e para melhorar o sabor e para melhorar o cheiro daquele produto que normalmente não fazem bem à saúde. Então, de novo, se você quer comer uma caixa de bis, eu estou falando caixa porque, gente, sem hipocrisia, né? Não vai comer um bis. Se você quiser comer uma caixa de bis, tudo bem. Mas, assim, saiba o que você está comendo, saiba o que aquilo vai fazer no teu corpo. Se você comer uma caixa de bis por dia, é diferente de você comer uma caixa de bis 2 vezes no mês, né? Então, a minha luta é se alimenta bem 80% do tempo e dos 20% que você achar que você mereceu um docinho, achar que hoje eu tô com muita vontade, daí você investe num doce que você gosta. Mas o meu conselho seria tenta escapar das coisas que deveriam estar em geladeira e não estão, por algum milagre do ultraprocessado, porque ali você sabe que tem alguma coisa de conservação, né? Não é que nem antigamente a gente conservava. Eu até fui a Minas agora recentemente e eu tirei uma foto de uma carne em lata, né? Porque antigamente um dos processos de conservação era conservar as carnes dentro da gordura. Então a gordura ela isola aquela carne do meio. E aí você não tem putrefação, porque você não tem ali, né, aonde a bactéria se proliferar. Então, tem métodos de conservação antigos que, tudo bem, você pode deixar fora da geladeira, como é o caso da carne imersa na gordura. Mas, em geral, eu te diria que os ultraprocessados todos têm porcarias que a gente não deveria Paty, você consumir. acabou com o meu armário lá de casa. Acabou com meus bis que eu achava que era merecedor, que a gente acha que a gente Não, o merece. Meu merecimento Deus. o merecimento é a maior desculpa de quem quer comer alguma coisa que não pode. E saindo dessa parte do mercado, então, que ficou bem mais pra gente leigo, e subindo um pouco a régua, teria algum... Porque assim, ó, eu imagino que alguns doces são típicos, sei lá, tiramisu, tal, tem algumas coisas que já fazem parte da cultura de cada país. Teve algum que você criou? Teve alguns que eu criei. Alguns que eu criei. Mas aí são variações, né? A gente não inventa a roda, né? A Boa. gente pega uma coisa que a gente sabe que
por exemplo, a gente tem uma aula na faculdade que chama empratamento, e daí, na aula de empratamento, a gente ensina, além das técnicas, né, quais são o que a gente se pergunta, o que a gente pensa quando a gente quer criar uma sobremesa nova. Então, obviamente, eu sempre começo pelo sabor. O que você gosta de comer? Você gosta de combinação Romeu e Julieta, que é queijo com goiabada? Então, vamos lá. O que eu posso fazer? Quero fazer uma torta Romeu e Julieta. Então, eu vou pegar. A torta geralmente é composta de minimamente de 2 a 3 etapas. Uma massa, um recheio e uma cobertura. Vai. Vamos pensar em 3. Então, putz, o que combina com queijo? Então, aí você começa, né? O que combina com queijo? Fubá acho que é uma coisa que combina. Fubá combina com goiabada, porque a gente come doce de, né, bolo de fubá com goiabada. Erva doce também combina. Aí você vai começando a pegar na sua cabeça as suas referências, por isso que eu acho que é importante a gente ter a vivência de experimentar muitas coisas, mesmo que você não goste, porque você vai criando um repertório de sabores na tua cabeça, da sua vivência. Então, vai, experimenta tudo. Então, uma das consultorias que eu fiz, eu montei uma torta que era a base de fubá. Então, como se fosse a massa da torta, era uma massa de fubá, um recheio era uma mousse de queijo, e aí a gente cobriu com uma geleia de goiabada. Então, virou uma torta Romeu e Julieta, né? E a parte de baixo tem fubá. Então, é uma coisa que junta um pouco tudo. Então, assim, depende muito, depende de vários fatores. Então, o primeiro deles é qual é o seu ponto de venda, quem é seu público, né? Sabores, porque também não adianta se eu for fazer uma torta de brigadeiro lá na Europa, provavelmente não vai vender, porque é um perfil de sabor que não agrada aos europeus por ser muito doce. Então você tem que pesquisar qual o direcionamento daquilo. Então, primeira coisa é qual o seu ponto de venda. Um estudo de campo, vamos dizer assim. Ponto de venda, que tipo de serviço porque uma coisa é você idealizar uma sobremesa para um jantar para 200 pessoas sentadas, um pratado para 200, e outra coisa é você idealizar uma sobremesa de vitrine, uma sobremesa que tem que durar ali um tempão parada, que não pode perder o brilho, que não pode ressecar, né, que você saiba que tem um apelo estético. Os tamanhos podem ser diferentes, porque quando você vai numa confeitaria para comer um doce, você talvez espera um tamanho diferente do que um doce que vem ao final de uma refeição no restaurante. No restaurante você já comeu a refeição inteira, você está comendo um doce só. Na confeitaria você foi lá para comer aquele doce. Então é um outro momento do dia, um outro tamanho. Então tem muitas variáveis aí no meio, mas as sobremesas que eu criei sempre foram assim, de pensar um pouco no que já existe, né, nas técnicas e nos formatos de sobremesa, e pegar o repertório que eu tenho e ir juntando tudo para pensar num sabor, assim. E falando em repertório, se você pudesse falar para mim um país, pensando na parte do doce, da confeitaria, você falaria, é aqui que eu moraria. Difícil, assim. Putz, é difícil porque a França seria a resposta mais óbvia, né? Porque como eu também venho da confeitaria clássica, os franceses são muito fera, né? Assim, em técnica, em sabor, em tudo. Putz, assim, é difícil. Em termos de ingredientes, assim, na Itália, assim, se eu entro no supermercado, me dá taquicardia de olhar as coisas, porque os ingredientes na Itália são umas coisas assim que eu fico quase que me falta o ar, assim, de tanta coisa gostosa que eu olho e falo, puta, quero cozinhar com isso, quero cozinhar com isso, quero cozinhar com isso. Mas acho que a França, tecnicamente, seria o lugar, assim, se for pensar. Ficou presa ali, né? Vai ter que ficar fazendo esse... É difícil. E eu achei legal que na Itália, porque eu pelo menos aqui, fui criado num café da manhã salgado, né? E aí a gente chegou na Itália, vamos tomar café da manhã, e os caras consomem muito doce, né? Faz parte deles, é isso? Na Itália, geralmente eles comem um pão doce e um café, né? Assim, na maior parte dos lugares. Mas eu também, como você, por exemplo, eu não gosto de comer doce de manhã. Acho que tem muita gente no Brasil que eu conheço que tem o hábito de comer fruta como primeira coisa de café da manhã, né? Então, eu não tenho esse hábito, não gosto de comer coisa doce no café da manhã, e inclusive, em termos de nutrição, não é o ideal. A gente começar o dia com alguma coisa doce, né? A gente está em jejum e a gente tem um pico glicêmico muito grande. Então, assim, não vou entrar nos detalhes da parte química da glicemia, mas a coisa mais contraindicada que tem é a gente começar o dia com doce. Então, aqui eu acho que o Brasil não dá para exemplificar muito o Brasil,
Porque o Brasil, eles são vários países dentro de um país, né? Então, a gente tem hábitos tão diferentes de café da manhã. Em 2009, quando eu dava lá na EMB, tinha uma disciplina que chamava Café da Manhã. E na aula de café da manhã, a gente dava preparações de café da manhã de vários lugares, internacionais e nacionais. Então, tinha café da manhã do Sul, tinha café da manhã do Nordeste, tinha aqui do Sudeste, tinha do americano, europeu, enfim, tinha uma série de preparações diferentes. Então, não dá para falar de um só Brasil, né? A gente tem hábitos muito diferentes, assim, no Brasilzão E aí. muda muito, né? Isso que é o mais difícil, porque muda bastante. Você vai aqui três horas de avião no Nordeste, chega lá, ovo com cuscuz, Cuscuz, com queijo, aí você desce para São Paulo, aquele café preto com pão na chapa e vai. isso, Entendi o que você quis dizer. Então, passando pelo esse papo de países, assim, se você pudesse fazer um curso de confeitaria ou gastronomia com algum chefe do mundo inteiro, com quem que você gostaria de fazer? Isso eu quero tentar, a gente vai meio que realçar, vamos jogar para cima esse cara, com certeza. uhum. Mas aí eu vou entender o porquê você, com todo essa bagagem, ainda escolheria, de repente, não um nome específico, mas algum local específico para se aprofundar mais, ou já passou por tudo? Não, nossa, imagina, passou por tudo. Eu estava ontem pesquisando os cursos que engraçado você me perguntar isso, né? Estava pesquisando os cursos que eu gostaria de fazer. Ai, gente, é difícil, porque tem muita gente boa hoje. Eu acho que se eu pudesse escolher, eu escolheria uma escola mais do que um curso específico, porque é uma escola que reúne vários profissionais do mundo, eh, e tem cursos de curta duração. É uma escola em Barcelona, chama El Monde Dolç de Cláudia. É uma escola pequena em Barcelona, que tem, assim, eles têm desde chefes, eles têm chefes franceses, russos, ingleses, espanhóis, italianos, assim, eles têm uma porção de cursos lá de curta duração. Hoje, se eu pudesse fazer um curso, se eu pudesse escolher uma pessoa para fazer um curso, eu estou muito apaixonada pela panificação atualmente. Eu brinco que a confeitaria é meu amor e a padaria é minha paixão, assim. Eu tenho uma relação diferente com os dois, né? Eu sou muito mais aprofundada e tenho muito mais prática em aulas de confeitaria do que em aulas de panificação, porque eu dou aula de confeitaria há muito mais tempo. Mas a panificação é uma grande paixão, que eu gostaria de aperfeiçoar mais. Então, hoje, se você me perguntasse que curso você gostaria de fazer, eu faria um curso com um cara que chama, o sobrenome dele é Bertinet, eu não vou me arriscar a falar o nome dele aqui, mas é um cara, eu até postei ele esses dias aí, lidando com uma massa de pão, eu acho assim, eu fico encantada, assim, encantada. Ele é um cara muito bom, ele tem uns 4 livros publicados aí, tem cursos lá na escola dele, que é na Inglaterra, ele é francês, mas os cursos dele são na Inglaterra, em Bath. E eu tenho muita vontade de fazer um curso de panificação assim, aprofundado. Top. E agora uma pergunta mais pessoal da sua história mesmo como Paty. Qual a sobremesa que você consome que te lembra mesmo a infância? Sabe aquele gosto de infância? Sei. Eu acho que a sobremesa de infância, para mim, é uma torta que tem na minha casa. Hoje sou eu que faço, né? Quem começou a fazer foi a minha bisavó. E depois passou. A minha bisavó, do lado da minha mãe, era suíça, né? Então, do lado da minha mãe, eu sou descendente de suíço e espanhol. E do lado do meu pai, de italiano. Então, tem 2 sobremesas, mais até do lado da minha mãe, que uma delas é um doce, mais do que uma sobremesa, que chama panalhettes. É um bolinho assado, parece um bolinho de marzipan assado, e ele é envolvido em pinole. Então, uma bolinha assim, é um doce que tem. Eu não É sei, eu não catalão. faço ideia do que seja esses dois É ingredientes. muito. Desenha para mim assim o que que seria. Então, Desculpa. o marzipan é uma massa de amêndoa, parece uma massinha mesmo, uma massa de amêndoa. Sabe aqueles bichinhos de padaria Sim. coloridinhos? Então, aqueles bichinhos aqui são feitos com provavelmente pasta americana ou uma massa de leite ninho. Na Europa eles fazem com marzipan. Então eles têm uma massinha de amêndoas que pode consumir ou crua ou assada. E eu adoro marzipan, adoro essa massa.
E aí, na Catalunha, mais especificamente na Espanha, o meu avô era de Barcelona, né? Então, as irmãs do meu avô continuaram na Catalunha, né, em Barcelona. Hoje meus primos estão lá, a gente tem super contato, tudo. E a minha tia-avó, uma das irmãs do meu avô, fazia esse doce, o panalhetes. E quando eles vinham para o Brasil visitar a gente, ela trazia uma lata para a gente. E é um biscoito que é caro de fazer, porque tem amêndoa e pinole. Pinole, para quem não conhece, sabe a pinha da araucária? A pinha de Natal? Sim. Então, existe uma espécie daquela pinha, um tipo daquela planta, que dentro de cada uma daquelas. Como é que chama aquilo? Sim, cada Daqueles coisinha daquilo. espinhinhos que tem na pinha, dentro daquilo tem uma noz, como se fosse uma noz, uma oleaginosa. E aquilo é o pinole. Os árabes conhecem como snowbar. Parece uma noz compridinha, assim. Sim, mais ou menos, vai. Eu É uma nunca noz vi isso. alongada. Pinole. Pinole. Vende aqui no Pinole Brasil? vende. É caríssimo, caríssimo. Tava Pinole. explicado porque eu nunca vi. Não, custa, sei lá. Hoje em dia nem sei quanto custa, porque o que eu tenho em casa eu trouxe dos Estados Unidos, que custa 1/3 do preço. Pinole é caro no mundo inteiro, tá? Não é barato em lugar nenhum. Mas a minha tia trazia. Então é uma massinha, uma bolinha dessa de marzipan assado, em volta tem pinole também. E isso é uma coisa que, para mim, assim, eu lembro quando eles vinham visitar a minha tia fazia lá, trazia para cá na lata e a gente contava quando chegava para a gente dividir. distribuir por cabeça, porque a gente. Cada Então, a gente amava muito. E eu tenho uma outra memória, essa sim, mais antiga ainda de infância, que é uma torta suíça que a minha bisavó fazia, depois a minha mãe passou a fazer, pulou minha avó, não sei, minha avó não era muito chegada em cozinhar. Mas passou para minha mãe e hoje sou eu que faço, que é uma torta de maçã com passas. Alô, pessoal, time contra passas, aí sinto muito. Mas é uma torta que vai maçã verde, passas. As passas são bebidas em kirsch, que é uma aguardente de cereja típica suíça. Então, é uma torta para cachaceiro. gostei dessa. Não tô dizendo que eu, né? Mas gostei é bem diferente. É uma torta simples, mas é uma torta que eu adoro. Assim, quando eu era mais nova, eu gostava muito de coisa com chocolate. Hoje não é a minha preferência, assim. Hoje eu gosto de coisas com mais sabor de fruta. Eu acho que, do ponto de vista analítico da confeitaria, é muito mais fácil você fazer um doce bom com chocolate do que com outros ingredientes. Porque o chocolate ele é muito bom, né? O chocolate ele fica bom, tudo fica bom com chocolate. Então, Isso era até minha próxima pergunta, porque eu tenho um paladar infantil, posso dizer assim. E acredito que boa parte da população, de repente, o brasileiro tenha. gosta muito de doce, muito doce. E como que é, Paty? Isso a gente evolui esse paladar, tem que treinar. Como que é? Não sei se deu para eu explicar minha pergunta, porque assim, brigadeiro para mim vai ser sempre bom, felizmente. Mas eu vejo que tem uma galera que, tá muito doce para mim. Eu falo, é assim, tipo, ou não, vai. Como é que é isso? Eu acho que dá para amadurecer paladar. Eu acho que a influência do paladar tem muito a ver com como a gente é criado mesmo, né? O que você está acostumado a consumir. Mas eu ampliei muito meu paladar quando eu fui morar fora. Então, por exemplo, quando eu fui morar na Austrália, eu era uma pessoa que não gostava de pimenta. Porque a minha mãe não gosta de pimenta. Então, minha mãe sempre cozinhou sem pimenta. E meu irmão gosta, meu pai gosta, tal, mas na minha casa nunca teve comida com pimenta, então eu não tinha o hábito de comer. E daí, quando eu fui morar na Austrália, eu conheci várias outras culinárias que a gente não. Hoje tem mais acesso aqui, porque São Paulo é São Paulo, tem de tudo, né? Mas lá a gente comia muita comida indiana, comida tailandesa. Então, assim, você comer comida indiana e tailandesa sem pimenta é a mesma coisa que não comer, né? Não tem para comprar, assim. Aquilo é com pimenta. O conceito do negócio é apimentado. Então, eu acho que o paladar é treinável, né? Claro que a percepção de paladar também é uma coisa muito particular. Então, você vê que tem gente que não gosta de coco, que não gosta de coentro. Tem até um componente genético para que as pessoas não gostem disso, né? Tem gente que tem a percepção do sabor de coco como sabão, o sabor de coentro como um sabor de saponáceo mesmo. Então, é óbvio que a pessoa não vai gostar. Né? E eu conversando com uma médica que é fono e tal, e ela falou, não, tem pesquisas que apontam que tem uma predisposição genética de percepção de sabor
para as pessoas não gostarem. Então é difícil você falar, puta, eu adoro coco, mas assim, minha filha não gosta, por exemplo. A Nina não gosta de coco. Né? E aí eu falo, mas como é que pode não gostar de coco? É tão gostoso. Mas aí depois eu fui entendendo que a percepção de paladar de cada um também é diferente. Então é engraçado a gente perguntar assim, por exemplo, você vai no restaurante e fala pro cara, essa aqui é a pimenta da casa. Daí o cara fala, aí eu falo assim, essa pimenta é forte? Como é que você vai Pra saber? quem? Exato, né? Entendi. Qual que é o referencial da pessoa de pimenta? Então, eu acho que o paladar é treinável à medida que você vai aumentando o seu repertório, né? Então, você vai conhecendo sabores diferentes, você vai ampliando, né, as suas referências, mas a gente estava, antes da gente entrar, a gente estava falando do café, né? Eu tô numa luta agora para. Eu tô habituada já a tomar café sem açúcar. Nunca na vida eu achei que eu fosse falar isso, hein, gente? Porque olha, a luta é grande. O café, para mim, desculpa os conhecedores de café, desculpa a minha ignorância. O café, para mim, ele é quase que um doce no fim da refeição, Tá. com açúcar, óbvio, E a né? sobremesa, de repente. Exatamente. Então, assim, quando eu não quero comer uma sobremesa, eu vou lá no fim da refeição, tomo um cafezinho com açúcar. Hoje eu só tomo café de manhã, cedo, quando eu acordo, levanto e tal. Aqui a gente toma um café antes, mas sem açúcar agora. Porque eu não quero começar o meu dia com um pico glicêmico. Então, hoje eu tomo café sem açúcar de manhã. Então, é treinável o paladar. Vou te dizer, gosto tanto quanto de tomar açúcar? Ainda não. Espero que ainda chegue lá. Alô, marcas de café, se vocês quiserem mandar coisas para experimentar. Eu brinco com Alô Marcas porque eu adoro o Rafael Despiriti. Você sabe quem é? Não. O Rafael eu vou falar que ele é cozinheiro, porque ele não gosta muito de ser chamado de chefe de cozinha. O Rafael Despiriti é um baita cozinheiro, é um cozinheiro estoico, que eu chamo. É um cara que é responsável por um evento muito legal que chama Fechado para Jantar também. Enfim, depois pesquisem aí Rafael Despiriti. Alô, Rafael, alô, marcas. Tudo que ele quer promover, ele fala isso. Alô, marcas. Já é um Se quiserem me bordão dele. bancar, total. Eu não conheço ele pessoalmente, mas Rafael, sem adorar ser meu amigo. Mas o que a gente estava falando mesmo? Até esqueci. Do paladar. E eu vejo até dessa parte do paladar como é treinável, ou como agora você me mostrou que cada um tem a sua leitura, tem a sua percepção do sabor. Porque você pegando essa parte da cozinha australiana, eu vou no Outback com a minha esposa, ela sente pimenta em tudo. Mas o Outback não é australiano, tá? Sim, só Olha, pra. eu jurava que era, Não, tipo, não sei por quê, mas não. ela sente em tudo Tudo, pimenta. eu também E eu sinto. não, tipo, e eu falo, não, é só o É, sabor, tipo, então é. casa um pouco com o que a gente falou. Sim, sim, total. Eu acho que tem essa questão de você estar acostumado com pimenta ou não, e de você gostar ou não. Mas assim, eu também sinto. O Outback não é comida típica australiana. Assim, inclusive o pão que a gente chama de pão australiano aqui no Brasil não existe na Austrália, tá, gente? Olha, fui Não enganado, existe. tô cansado de ser enganado, Paty. Mas da onde que é o Outback, então? O Outback, ele é uma lanchonete americana, né? Eles usam a temática australiana e tal, mas eles não, a comida típica da Austrália é cordeiro assado com vegetais. Essa é, se você me falar qual é o prato típico da Austrália, assim, que você encontra muitas outras coisas na Austrália, é fato. Né? Então, por exemplo, Melbourne, Sydney, que são grandes capitais, você encontra comida do mundo inteiro, comida grega, maravilhosa, assim, também conheci lá, não conhecia. Mas na Austrália, se você perguntar para um australiano típico qual que é o prato típico da Austrália, ele vai te dizer carne de cordeiro assada com vegetais. Meat veg, eles chamam. É a carne com 3 vegetais. Possivelmente nem tem esse prato no Outback, né? De repente. Não, com certeza não. Com certeza não. Paty, você passou, demos uma volta gigantesca no mundo, daí com certeza vamos ter que fazer a parte 2, então se prepare. A gente está Com fazendo todo um prazer. baita ciclo e aí depois a gente vai meio que segregando em alguns temas que de repente você pode preparar para a gente, mas você passou pela NRA e eu vi que você passou voltando para a NRA, é uma feira que acontece em Chicago de algumas tendências de marcas, de máquinas, enfim. Você passou por lá e a gente faz uma brincadeira aqui que é, se você hoje criasse alguma máquina que eu facilitaria ou que você gostaria muito que ela existisse para o seu segmento, e agora você está super com a memória muito boa aí que você viu lá em Chicago, você teria alguma que você criaria? Vou dar umas sugestões porque isso pega bem de surpresa e eu Tô adoro pegar a pensando galera de surpresa. Fala. Mas teve aqui coisas que eu achei tops e simples que criaram um avental, aquele principalmente pro Pia,
com uma borda aí embaixo que jogasse a água lateral para não cair dentro da bota. Achei Nossa, que top. ótima essa. Achei top e reforço, tá gravado isso, então a gente tem participação nessas criações, não vem falar que já existia na patente. O Antônio me lascou aqui no último podcast, o Antônio Mendes, que algumas pessoas que passaram criaram softwares de verificação do pessoal para criação automática de pops dentro da cozinha, que eu achei. E o Antônio veio aqui e falou, meu, eu fui lá numa rede de vendas de salada lá, ele falou o nome, Green alguma coisa. Greenjoy. Greenjoy deve ser. Não, Greenjoy é uma que tem aqui, não sei se tem lá, não. Não sei, que ele falou que, meu, você faz o pedido no totem e cai um bowl numa esteira e vai soltando, porcionando a salada, só tem acho que 2 funcionários, um para porcionar um produto que a máquina não faz e outro para tampar. Então, já quebrou um monte de outras coisas que as pessoas inventaram. Enfim, eu só te dei uma levantada, pode ser desde... tivemos a Elise, que focou na parte de gestão, de curso, de treinamento. Teve a galera de software também para assistências técnicas. Não vou te dar todos os... Então, você estava falando aí, eu estava pensando, né? Uma das coisas que eu trouxe da NRA, que eu achei que me chamou muito a atenção, foi realmente a automatização de tudo, né? Então, a substituição do humano, né? Isso foi uma coisa que me impressionou muito, porque cada vez mais eles estão tirando o humano da linha de produção. A gente viu lá também uma linha de produção de pizza que era um negócio absurdo, assim, fazia tudo. Saía uma pizza, assim, em 2 minutos e tem a capacidade de fazer, assim, milhares de pizzas, assim, num dia, uma coisa louca. E isso me fez pensar muito no quanto a gente está investindo nas máquinas e o quão pouco a gente investe no humano, né? Então, eu acho que quando você me falou que máquina você inventaria, eu acho que eu inventaria uma máquina de tentar ajudar o ser humano a se melhorar, porque eu acho que eu iria mais para o lado de gestão de pessoas. Mais do que inventar uma máquina, eu acho que eu inventaria ou investiria em como deixar o seu funcionário mais feliz e se sentindo mais valorizado no que ele faz, né? A gente sabe que hoje um grande problema também, a gente tinha falado sobre o que os alunos pretendem quando eles entram, o que eles sonham, tudo. Hoje eu tenho muitos alunos que me perguntam, mas como que ganha dinheiro, meu? Porque, assim, se você for ver os salários dentro da nossa indústria, são baixos, né? Assim, pelo tanto de trabalho que a gente faz, principalmente de trabalho físico, os salários não são muito altos, né? E os salários que são altos são em pequena escala, né? Então, assim, você tem um chefe lá em cima que ganha um monte e uma enorme linha de produção lá embaixo que ganha muito, muito pouco. Então, por exemplo, eu tenho a minha sócia, que é super minha amiga, que inclusive foi comigo, fomos juntas, a NRA, a Vera Araújo, tem uma empresa de gestão em alimentos e bebidas, é uma empresa de consultoria. A gente trabalha nessa parte de consultoria juntas também. E ela é uma pessoa que investe nisso. Ela investe em políticas para a equipe. Então, ela tem equipes com grande engajamento, com grande adesão e com grande lealdade às operações que ela cria, né, e que ela treina, porque ela faz políticas para a equipe. Então, é meta. Então, assim, se a gente conseguir baixar o CMV, que é custo de mercadoria vendida, para quem não conhece o termo, se a gente conseguir baixar o nosso CMV em 2% esse mês, todo mundo vai ganhar tanto de recompensa financeira. Então, ela trabalha com políticas que não só estimulam as pessoas a fazerem melhor o seu trabalho, mas também você tem ali dentro daquela equipe as pessoas que estão se autorregulando. Então, se eu vejo que você está fazendo algum desperdício e que isso vai afetar o nosso CMV lá no fim do mês, eu vou te dar um toque. Pô, Rafael, você está jogando isso daí, não sei o quê, faz um caldo. Lembra que a gente tem que, né, CMV para todo mundo tem que estar diminuído, porque senão ninguém ganha. Então, se todo mundo ganha junto, a chance de você ter adesão às políticas é muito maior. Assim, mas então é só o dinheiro? Gente, não é só o dinheiro. Mas o cara que está lá, vamos lá, ninguém trabalha por paixão apenas, todo mundo quer ganhar. Entendeu? Se você sabe que você está entrando num lugar, que as pessoas te valorizam, que a pessoa... Puta, isso é uma coisa que eu faço muito, assim, que eu acho que é o beabá de qualquer empreendedor, empresário, líder, qualquer pessoa, reconhece a pessoa naquilo que ela está fazendo de bem. Não fica só o tempo inteiro, tem que fazer crítica
para botar a pessoa a fazer uma coisa melhor. Olha, não achei legal isso que você fez, tal. Primeiro, puxa de lado o seu funcionário, né? E fala, você não vai dar um esporro no cara na frente de todo mundo. Você puxa o cara para uma conversa. Olha, primeiro, uma coisa que eu aprendi na faculdade, começa elogiando. Se você começa sentando o pau no cara, a chance dele te ouvir é zero. Porque na hora que você começar a falar com ele, ele vai fazer assim, ó. Todas as defesas dele vão subir. Então você chega pro cara e fala, putz, ó, eu tô achando muito legal esse seu trabalho, sabe? Acho bacana. Mas não é pra ser puxa-saco. Seja Nem sincero. mentiroso, né? Porque a galera... Exato. Pega uma coisa que o cara faz bem, aquilo que eu tava falando antes. Pega uma coisa que o cara faz bem e fala, puta, eu acho que você é excelente em tal coisa. Mas eu tô percebendo que você precisa prestar atenção melhor em tal outra coisa, que eu acho que se você fizer melhor, todo mundo vai ser melhor para todo mundo, nosso trabalho vai ser melhor, vai ser menos cansativo, vai ser menos desgastante. Então, eu acho que tem que ter políticas humanas, né, para você reconhecer a importância daquele cara dentro da tua operação, porque a gente não faz nada sozinho. Então, se um cara deixa a peteca cair, é a peteca de todo mundo que cai, né? Então, eu acho que eu investiria nisso. Acho que para responder assim, eu não inventaria uma máquina que faz nada. Eu inventaria jogaria a luz nas políticas humanas. E eu acho que vai bem de encontro com o momento, porque a gente tá acho que no episódio 28, e, a maior parte das pessoas que passam aqui, a gente resvala no assunto mão de obra, e ele tá abaixo do assunto pessoas, sabe? Cuidar de pessoas, da guarda. E o que estamos vendo em todas as áreas é um buraco, né? De achar mão de obra, achar quem queira ficar naquela situação, porque já não escurecendo esse tema, mas 6x1 é complexo. Eu tenho um amigo, um abraço, Caio, que trabalha lá no Unic, e a gente conseguiu folgar, ele conseguiu folgar na sexta-feira à noite. Sabe, tipo, eu acho tão... Ele conseguiu folgar na sexta-feira à noite, estava super feliz, a esposa dele super feliz que ele conseguiu folgar na sexta-feira à noite, a gente conseguiu ir para um barzinho. Valorize. Então, cara, então eu entendo, super entendo, e acho que vai muito de encontro com o momento. Eu não sei quando isso vai começar a ser falado um pouco mais ou cuidado um pouco mais, não sei nem se tem jeito. Então, aí eu volto para o meu impacto sobre a automatização das coisas na NRA, porque o que eu enxergo que o mercado está fazendo? Em vez das pessoas se preocuparem em fazer políticas humanas melhores para os seus funcionários, para que eles sejam leais, para que eles desempenhem melhor, está falando assim, caraca, esse humano aqui dá muito problema, vou botar uma máquina no lugar. Então, assim, tá tudo indo ao contrário do que na minha visão deveria ser, né? Então, você tem um ser humano que dá problema, tira ele. Não é melhora o ser humano, melhora a sua política, porque a maioria das pessoas que eu conheço que tem restaurante, bar, qualquer empreendimento de gastronomia, buffet, etc., eu vejo que o maior problema que dá para esses caras são os funcionários. Porra, mas esse cara ofereceram 50 pau a mais, o cara vai lá no fim dos 50 reais a mais, não é 50 mil, tá, gente? Ofereceram 50 reais a mais, vou deixar claro. O cara foi lá pro meu concorrente e me deixou na mão. Tá, o que você estava fazendo para esse cara, para ele não querer te deixar para trás? Se ele te deixou na mão por causa de 50 conto, amigo, é porque trabalhar aqui não tá valendo. Entendeu? Então, assim, eu vejo muita gente reclamando da mão de obra, do capital humano, né? Que é o que dá mais trabalho para administrar dentro de um negócio, com certeza. É o que te custa mais caro, porque a folha de pagamento a gente sabe que é, né, o maior investimento, não vou dizer gasto, porque eu acho que é um investimento sim. Então, é o que você mais gasta é o trabalho do teu funcionário, o tempo, é a hora do cara que está lá trabalhando a tua mão de obra, né? Quanto você investe naquele cara, meu? Sabe, eu acho muito triste, na verdade, porque é difícil você encontrar pessoas que trabalham com orgulho daquilo que elas fazem, sabe, que elas fazem. Então, para mim, não existiria em Imbi Morumbi sem a equipe da Cozinha Fria, que é o pessoal que faz, que recebe os produtos, higieniza os produtos, separa os produtos para as aulas, separa os utensílios. Então, assim, para mim, eles são os nossos grandes heróis. E eu falo para meus alunos, esses caras são os caras que você tem que agradar aqui dentro. Esses caras são os caras que você tem que valorizar, porque sem eles não acontecem as coisas, né? Então, eu acho que, infelizmente, o mundo está caminhando para o contrário do que eu acharia que seria
o correto, o humano, que é, pô, o cara tá dando problema, não é que você vai pagar um psicólogo pro cara porque a família dele tá toda ferrada, porque o cara tá com um monte de problema. A gente sabe que todo mundo tem problema, mas entrar num ambiente de trabalho onde você aprecia os colaboradores, onde você aprecia o ambiente. Eu, assim, minha equipe da Embi Morumbi, os meus colegas professores, o meu gestor direto, assim, os meus alunos, quando eu falo para eles, gente, eu acho que seria bom vocês começarem a pensar desde já o que significa ter sucesso na vida para vocês. E aí a gente volta para sua pergunta, mas o que eles querem quando eles entram na faculdade? Eu não sei, gente, sucesso é um significado muito diferente para cada um. Eu gostaria que os professores fossem mais valorizados no Brasil, que a gente ganhasse milhões, adoraria. A gente sabe que não é realidade, mas eu adoraria. Agora, pô, eu vou pro trabalho, amando ir pro trabalho, assim. Todo lugar tem suas dificuldades, todo lugar tem gente que a gente não gosta, todo lugar tem coisas que a gente não gosta, mas de uma maneira geral, assim, sucesso para mim é você ter um chefe que você admira. Entendeu? É você ter um chefe que está com a porta aberta para qualquer coisa que acontecer, você poder ir lá e falar com ele, sabe, sem papas na língua, no sentido de você não tem que ficar fazendo política, entendeu? Eu acho que, claro, você tem uma maneira de se comportar no seu ambiente corporativo, né, que tem que ser respeitada, por mais que eu goste do meu chefe como pessoa física e pessoa jurídica, né? Eu tenho um amigo nele também, porque ele é uma pessoa que me amparou muito quando eu precisei no trabalho, mas assim, a minha relação com a minha equipe, tanto os meus colegas quanto o pessoal que são os colaboradores das cozinhas e com o meu chefe, puta, isso para mim é sucesso. Sabe, você ir fazer uma coisa que você sabe que é um teu propósito de vida e poder compartilhar isso com pessoas que você admira, puta, não tem preço pra mim isso. Podia pagar um pouquinho melhor, mas aproveitou para não fazer tem o preço. fecha. Isso foi perfeito. Paty, tá chegando ao fim nosso bate-papo. Foi o primeiro podcast? Foi. Cara, procurei podcast seu e Foi, não tem, achei. não tem. Eu tenho algumas lives que eu fiz na pandemia, com algumas, mas no meu perfil do Instagram, mas podcast não. Inclusive, eu até já criei um podcast meu, que ainda não comecei a gravar e nem foi ao ar, tá? Marcas, alô? Eu tenho. Você tá roubando o bordão Eu dele. tenho. Vamos ver se eu chamo a atenção dele, Rafael, por favor. Eu tenho um grupo de amigas, que são amigas da vida inteira, acho que a gente se conheceu, a gente vai ter uns 13, 14 anos, que a gente tem uma série de conversas entre a gente, que a gente fala, puta, se a gente botasse num podcast, a gente seria o próximo Porta dos Fundos. A gente fala muitas coisas, eu acho que o humor é uma das coisas que faz a gente sobreviver e viver bem, né? Quando precisa, acho que o humor salva muito. Eu acho que eu assistiria com certeza esse podcast, porque você tem uma leitura muito realista, ao mesmo tempo que isso aqui vai ser duro, isso daqui tem que ser mais leve, então essa leitura sua precisaria reverberar para mais pessoas e fico feliz demais de ter conseguido esse tempo com você. Eu pra agradeço gente dar muito. essa luz, porque, a leitura que você mostrou aqui pra gente do mundo, não só da confeitaria, que foi a chamativa do tema, do mundo inteiro. Passamos pela gastronomia e fomos até o tema que sempre resvala aqui, que é pessoas, cuidar de pessoas. Então, eu agradeço esse bate-papo que a gente tem e deixo esse momento para você mandar o agradecimento e algumas indiretas pro Alô Marcas. Eu queria agradecer muito também de você ter me convidado, né, me dado esse espaço para falar sobre um tema que eu amo muito, que é a confeitaria, mas também tenho grande paixão por pessoas, né, e acho que para a gente conseguir ensinar, a gente precisa primeiro da disponibilidade das pessoas, a gente precisa que as pessoas estejam abertas para nos escutar. Né? Então, eu agradeço a todos que, sempre falo isso no final dos meus módulos, né, para os meus alunos que tiveram a disponibilidade de me ouvir. E, enfim, eu acho que eu sou uma confeiteira aí, apaixonada pelo que eu faço, por pessoas, pela confeitaria, e sempre que eu puder falar sobre o tema, eu estou sempre aí. Então se prepare para a parte 2, porque da próxima a gente vai focar muito mais, porque eu já vi que tem muito conteúdo aí, tem muita história, passeou por muitos lugares. Não são todos que têm com essa base tão europeia assim, que ali a gente tem muita coisa para desmiuçar.
E é isso, galera. Esse foi o Pô de Trás da Cozinha, papo de confeitaria com Paty Bertolucci. Se você não segue o Instagram do Pô de Trás da Cozinha, se você não segue o Instagram da Paty, já vai lá, já se inscreve. Tanto daqui a pouco já vai ter o canal dela do YouTube de podcast aí de coisas engraçadas, mas se inscreve lá, se conecta pra gente ter esse bate-papo não só focado aqui, mas a gente conseguir reverberar cada vez mais esse mundo da cozinha. Agradeço a vocês. Daqui a pouco sobe lá o link, então, para outros bate-papos. No próximo a gente vai do vinho à gastronomia, que é um outro mundo peculiar do vinho ali, que eu já sei que a Paty também gosta bastante. Isso, a gente fica por aqui. Agradeço demais e fui. Valeu!